uma escola que precisa se construir enquanto uma escola antirracista, ela precisa dar espaço a esse protagonismo juvenil. Então, a escola, ela tradicionalmente sufoca esses estudantes. Ela tradicionalmente não permite a voz, não permite o protagonismo e ela ensina o silenciamento. Então, o projeto Afroif, inicialmente, ele traz uma formação aos professores e aos profissionais da educação no sentido de que eles possam entender que uma educação antirracista ela é construída num espaço democrático, num espaço em que os alunos precisam ter a possibilidade do protagonismo, né? Que os coletivos de estudantes negros e negras sejam bem-vindos, acolhidos e fortalecidos, que a construção desse conhecimento em história e cultura africana e afro-brasileira não seja reduzida somente ao mês de novembro. Então, esse ambiente educacional precisa ser favorável a essa construção. E esse ambiente só será favorável se os profissionais da educação tiverem esse conhecimento, tiverem esse comprometimento político-pedagógico de construir um ambiente antirracista. O menino que é da comunidade quilombola, a menina que é da comunidade quilombola, o menino que é do terreiro do candomblé, a menina que é do terreiro do candomblé, o menino que é da capoeira, o menino que é do hip hop, tem um conjunto de práticas que a gente precisa elaborar como práticas de conhecimento. Elas não são práticas culturais dispersas, são práticas de conhecimento que contribuem para a emancipação do sujeito, para a autonomia do sujeito, para o empoderamento do sujeito, para que o sujeito consiga enfrentar o racismo. Na hora que o menino, que o adolescente que é cantor, que produz rima, rap, que está vinculado, inclusive, com um grupo de pagode ali da região, na hora que ele percebe que esse tipo de conteúdo é valorizado, é acolhido, é respeitado para a escola, na hora em que ele consegue estabelecer um diálogo entre esses conteúdos, entre essas práticas e os conteúdos escolares, a experiência escolar ela se torna mais flexível e mais emancipadora no sentido de contribuir para o empoderamento da juventude negra na periferia e no sentido de fazer com que essa juventude negra se sinta acolhida pelo espaço escolar, pela escola, que a escola não seja um ambiente hostil para ele nem para ela, que a escola seja um ambiente de aprendizagem feliz. O legado que fica na sala ambiente afro-brasileira e indígena, que foi toda equipada para ter rodas de conversa, para ter os seminários, né, com a questão imagética, que é muito importante para os nossos estudantes, a gente está falando da adolescência e da juventude, né? Além da sala ambiente, a biblioteca, né, o Cantinho de Literatura Afro-Brasileira e Indígena, que hoje conta com mais de 400 obras de literatura, de formação docente, uma escola que tem em torno de 80% de estudantes negras e negros e que tinha no seu acervo da biblioteca aproximadamente apenas 5% de literatura afro-brasileira e indígena. E hoje ela caminha lá para 30%, 40%. Então é um legado que fica. E o muro da escola, o interior da escola, através das obras de grafite que foram feitas, né? Além disso, desse legado que fica, o trabalho de campo, né? O trabalho de campo foi fundamental para a formação de docentes e discentes, mas também para trazer novos conhecimentos, né? Quando a gente vai a Ouro Preto,
e que estudantes e professores e trabalhadores da escola entram para uma menina daquela e começam a perceber ali que a tecnologia, por que foram determinados povos que saíram de uma determinada região de África e vieram para a cidade de Ouro Preto e vieram para o estado de Minas Gerais, foram traficados para cá, porque a escolha, né, desse é porque eles já tinham essa formação, já tinham esse domínio, já tinham esse conhecimento. Então, quer dizer, esse também tem sido um ponto muito forte. Dentro desses processos inovadores, vem todas essas características que a gente está falando. Será que eu posso trabalhar uma música, né? Na hora que nós dividimos os grupos para fazer as propostas didáticas, nós colocamos os nomes dos grupos de personalidades, educadores e personalidades negras e negros. E, às vezes, na apresentação do grupo, eles queriam saber quem foi. E a nossa intenção foi essa, né? Então, a gente também, nessa provocação de dar nome aos grupos, nós provocamos identificando personalidades que não são conhecidas, né? E muitos grupos aí descobriram que eram compositores e trouxeram a proposta a partir do que eles investigaram e pesquisaram sobre a personalidade do grupo. E fizeram a relação com o programa étnico-matemática ou com a modelagem matemática, que foram as bases principais da discussão, né? Nosso projeto ele teve uma imersão muito grande na comunidade. Ele está o tempo todo voltado para a discussão sobre formação e currículo, mas a gente está pensando nessa educação e esse currículo a partir da relação com o lugar. Então, assim, por exemplo, um dos nossos produtos didáticos foi uma cartografia étnico-racial do bairro do Gesso, que é onde está localizada a escola, que foi parceira do nosso projeto. Esse documentário ele foi feito em 5 episódios, ele é um material didático para trabalhar na formação de professores. E aí, nesse documentário, a gente faz uma cartografia étnico-racial desse bairro, tentando identificar referências negras e indígenas na história desse lugar, para discutir o currículo da escola, obviamente. Um outro produto do nosso projeto foi a identificação dos pontos de memória da comunidade. Nós identificamos 13 pontos de memória nessa comunidade. A gente colocou uma placa nesses pontos de memória, por uma educação antirracista, todas as placas levam essa frase, e a gente desenvolveu um aplicativo pedagógico chamado AIA Educação, AIA da simbologia adrinca. E por esse aplicativo, que a pessoa acessa por um QR Code, ela conhece as informações sobre esse ponto de memória e que relação ele tem com essa temática negra e indígena. A gente não vai construir epistemologias negras antirracistas se a gente não partir de um processo de observação mais intensa e diálogo mais intenso com as experiências socioculturais dos nossos territórios educativos, territórios culturais que estão fora da escola. Se a gente não tiver um diálogo eu estou pensando em termos da minha realidade, do meu território aqui em Contagem, e pensando os bairros, as periferias envolvidas e as práticas de cultura negra que estão presentes naqueles territórios. Se a gente não tiver um diálogo com aquelas práticas, com aqueles territórios, se a gente não fizer uma experiência de observação, a gente não vai produzir uma epistemologia antirracista, porque não dá para pensar uma epistemologia antirracista que não seja emancipatória, e ela precisa ser emancipatória da experiência de racismo que o sujeito sofre por conta do seu vínculo e da sua prática a um determinado território. A gente precisa aliar, né, os nossos conhecimentos acadêmicos a esses saberes que estão sendo construídos na prática cotidiana desses estudantes. Senão a gente não consegue alcançá-los. E eu acredito que a gente tem conseguido fazer com que eles falem, com que eles coloquem para fora mesmo quais são as suas questões, que escrevam sobre elas, né? Eles têm escrito sobre elas, eles têm
gravado, né? Podcast, filmado. Para mim é nesse campo aí, né? Eu acho muito interessante quando os estudantes chegam para a escola e tem um trabalho como esse que nós desenvolvemos ontem, no dia 11 de agosto, que ele olha, pô, isso tem a ver comigo, isso eu gosto, isso é massa, isso e tal. Nessa oficina eu quero, isso diz respeito a mim. E aí ali eles conseguem produzir. Eu acho que ele traz essa contribuição muito, muito importante, né, de você se reconhecer como uma pessoa que tem conhecimento, desconstruir essa ideia da sabedoria tradicional, em especial os saberes populares, né, esses conhecimentos que são produzidos fora do ambiente acadêmico, né, como conhecimentos importantes no nosso processo de formação, reconhecer o legado dessa ancestralidade. Então, assim, em alguns momentos das nossas formações, nós trabalhávamos com referências negras, a intervenção no bairro, ela teve essa preocupação de trazer essas referências negras indígenas do contexto local, do contexto nacional, né? De trazer pessoas da escola, professores que são engajados na luta antirracista, biografias, imagens, fotos, de pessoas importantes para a história do Brasil, mulheres, né? Sempre essa preocupação também com as questões de gênero, né? De como as mulheres elas são retratadas, né? E como elas são, né? E foram e são resistência nesse contexto de luta antirracista. Então, eu acho que o projeto ele proporcionou essa releitura e isso pode impactar positivamente não só na vida desses jovens, como na vida também dos professores, né? No caso da escola que foi parceiro do nosso projeto, nós tínhamos um professor que já era engajado na luta antirracista, mas a grande maioria vinha fazendo alguns trabalhos, mas não tinha essa relação. E eu acho que a nossa presença dentro da escola, ela pôde também impactar positivamente nas referências, né, e na construção da identidade dos profissionais que trabalham com esses estudantes, né, e que isso também tem uma importância muito grande. E aí você vai falar, né, a educação que você promove, ela parte de uma relação de pertencimento. Você está falando uma história que é sua. As novidades em termos de prática escolar antirracista é pensar, por exemplo, como uma escola pública municipal que atende alunos e alunas de comunidade quilombola, de reinado, que tem o congado, que tem uma série de práticas culturais, mas já institucionalizadas, como é que a escola relabora essas práticas, que são práticas dos territórios da cultura negra, e aí envolve também os terreiros de candomblés e de umbanda, como é que a escola se municia ou se dispõe a tomar esses conteúdos produzidos nessas práticas num seu formato de currículo, não apenas numa expressão que ficou muito clássica da nossa pesquisa, um currículo turístico, né, que passasse de vez em quando aquele assunto, mas que durante o ano letivo, as práticas escolares ou curriculares levassem em conta essas práticas socioculturais. A produção dentro do Ubuntu Maker traz a perspectiva do protagonismo. São os estudantes buscando essas informações. São os estudantes que produziram ali em larga escala as mancalas. Foram eles que estruturaram a possibilidade de levar esses materiais para uma outra escola pública, né? São esses estudantes que estão vislumbrando um ambiente educativo que chama Afro-IF, né? Que toma conta de um espaço que diz do pertencimento, que é um espaço que é deles, que é um espaço que eles podem produzir materiais que dizem sobre a sua história, sobre a sua construção. Então, dentro das suas áreas de conhecimento.
Então, não importa se eu sou um estudante da automação, se eu sou um estudante da informática, se eu sou um estudante, né, que estou ali buscando, que estou fazendo o meu ensino médio, que sou um jovem que quero ir para o mundo do trabalho com o conhecimento, não importa em que área do conhecimento, eu tenho ali fortalecida a minha ancestralidade, eu tenho ali fortalecidos conhecimentos em história e cultura africana e afro-brasileira, num ambiente em que eles sejam, de fato, tratados como estudantes com expectativas, com inteligência, com uma cultura, né, e uma ancestralidade fortalecida, né, que é o que a gente historicamente só possibilitou aos estudantes brancos, né? Então, que a gente tenha esse potencial de construir de fato esse ambiente equitativo para meninas negras, para meninos negros, né, para jovens negros e negras, com equidade racial e de gênero.